Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um economista que criou um dos maiores eventos sobre cultura asiática do Brasil, Igor Lucena. Ele conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. O Influenciadores tem hoje a presença de um economista especialista em finanças, que também é mestre em economia de empresas e doutorando em relações internacionais. Ele ainda dá aulas e preside a Fundação Cultural Nipônica Brasileira. Não à toa, idealizou, enquanto empresário, um dos maiores festivais dedicados à cultura asiática. Igor Macedo Lucena é o influenciador de hoje aqui na TVC. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo bem, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse trabalho aí que começou há algum tempo. Cearense de Fortaleza? Cearense de Fortaleza, minha família é do Cariri, lá no interior, mas a minha família veio para cá ainda na década de 70, 80. E aí nasci por aqui e consigo fazer ainda o máximo dos meus trabalhos aqui em Fortaleza. E o que faz um cearense ser tão apaixonado pela cultura oriental? Olha, eu acho que a TV, a gente está aqui na televisão e eu acho que esse é um ponto principal, que é um veículo de comunicação ímpar, né? É um veículo que o pessoal dizia, quando veio a TV ia acabar com o rádio, na verdade só modificou. Quando veio a internet, o pessoal dizia que ia acabar a TV e eu acho que não, só integrou a situação. E eu digo que a história da cultura asiática está ligada com a TV e muita gente não conhece. A extinta Rede Manchete, né? Saudosa Rede Manchete, que eu acho que inaugurou diversos gêneros. Sem dúvida. Acho que o pessoal fala muito de novelas aí, mas acho que as novelas da Rede Manchete foram as principais do Brasil naquela época. E foi a primeira emissora a trazer material do Japão para cá. E foi muitos dos desenhos animados e dos seriados japoneses vieram com grandes pacotes, sem muita presunção ou com nenhuma ideia que fosse fazer sucesso. Mas fez, né? A gente teve durante aí o prime time brasileiro, né, que é de 5h30 às 7 horas da noite, era o primeiro lugar com os seriados japoneses. E eu ainda era muito criança e sempre assistia esses seriados com várias outras pessoas, até que a Rede Manchete fechou. E quando veio aí na década de 99, 2000, os primeiros locais, os primeiros movimentos de internet, as pessoas se encontravam aqui em Fortaleza, na Praça Portugal, para fazer uma coisa que acho que o pessoal mais jovem não sabe nem o que é hoje, né? Que é a antiga fita cassete, né? O pessoal tinha gravado os episódios dos seriados, dos desenhos japoneses da Rede Manchete e as pessoas trocavam fitas, né? A famosa VHS. VHS. Numa época que você demorava dias para baixar da internet imagens, né? Imagens e fotos, as pessoas iam com pacotes de fitas VHS e o nosso objetivo naquele momento era, olha, a gente gosta muito desses seriados, a gente acha interessante a parte do que a cultura japonesa transmite através dos desenhos e dos seriados, que é uma coisa muito específica. Eles conseguem transmitir, principalmente para as crianças, alguns sentimentos nacionalistas, mas de uma maneira positiva, voltado para a união, para o trabalho em conjunto, para a defesa de interesses em comum, para o sacrifício das pessoas em relação ao bem da sociedade como um todo. Sim. E isso aí cativa as pessoas, né? São alguns valores que eu acho que estão em falta na nossa sociedade. E o nosso objetivo era encontrar pessoas que gostavam desses mesmos seriados, desses mesmos desenhos. E aí a gente criou um pequeno evento com 200 amigos que se tornou o Sana. A ideia inicial foi essa, um grupo de amigos que tinham interesses em comum e gostavam de trocar fitas VHS. Você tinha quantos anos nessa época aí? Olha, eu tinha 12 anos, mas eu não era o mais... Tinha algumas pessoas um pouco mais velhas, mas grande maioria do pessoal na época tinha 12, 13, 14 anos quando começou esse trabalho. Nessa época, obviamente, nós tínhamos produtos brasileiros, né, de desenhos, de filmes, de seriados. Como é que as outras pessoas recebiam, digamos, esse teu gosto diferenciado, digamos assim? Era muito interessante porque não era algo que era, como é que eu posso dizer, mainstream, né? Hoje, acho que o mundo é global, você tem... As culturas se entrelaçam. Sim. Naquela época isso não existia. E aí
era muito estranho a gente falar, principalmente quando ia fazer os eventos e conseguir apoio, que existia fãs daquilo que era um resquício da década de 80, começo da década de 90. E era mais estranho ainda quando começou os primeiros movimentos do cosplay, que é o quê? O pessoal se fantasia dos personagens e fazem apresentações teatrais dentro dos eventos. Então aquilo era a coisa mais bizarra que existia, né? Então assim, eu lembro que teve as primeiras entrevistas de jornais e para as pessoas entenderem o que era aquilo, era um processo que demorava dias, né? Eu imagino as reações. As reações eram assim, muito estranhas, né? Assim, até do ponto de confundir o evento. A gente teve um caso que foi muito cômico, que a gente foi falar sobre animes, né? Que é a animação japonesa. E a pessoa, na hora, ao vivo, entendeu que eram animais. Então, as pessoas entraram no ar, isso 2001, 2002, e perguntando se tinha gato, se tinha cachorro, se tinha elefante. E aí foi uma coisa assim muito estranha que a gente teve que mudar um pouco a abordagem a partir do momento que aquilo foi começando a se tornar mais sério. E foi se tornando mais sério quando você saiu de um grupo de 200 amigos para um evento de 1.000, 1.500 pessoas. Então a gente começou a ver que tinha algum tipo de mercado, algum tipo de potencial naquilo. Agora, naquela época, né, o teu envolvimento com esse mundo acabou, de certa forma, direcionando o teu interesse profissional, digamos assim, o início da tua carreira profissional para essa área, ou você acabou indo para outra área? Assim, as pessoas perguntam inicialmente se eu seria formado em produção de eventos, em marketing, né? Audiovisual, em audiovisual, cinema. Cinema. Fiz um tempo televisão, com muito orgulho. Você fez televisão? Fiz televisão, assinei algumas matérias de jornal. Mas aí eu digo, não tem nada a ver, eu sou economista de profissão. Economista? Exato. Quando você fala isso para as pessoas, qual é a reação delas? O pessoal não consegue entender, porque o pessoal me vê principalmente como o cara do Sana. Né, o cara que montou o evento e tudo. Mas aí é um pouco porque as pessoas não conseguem visualizar o que está por detrás disso, sim, né? Sim. Quando você vê as propagandas, os trailers, as operações que a gente põe para a mídia, tudo aquilo é um produto final. Sim. E como um produto, ele tem que ser analisado dentro de um mercado, ele tem que ser visto custos, receitas, patrocínios, apoiadores, parcerias estratégicas com empresas a nível regional, nacional e hoje parcerias com grandes eventos a nível global. Então, todo esse back-office de operação precisa de economistas, precisa de engenheiros, e somos eu e outras pessoas que fazemos parte da produção do evento somos isso. Somos profissionais de diversas áreas e a minha área principal é a área de economia. Por que economia? Na hora de que você precisou escolher o teu curso, por que economia? Olha, você tinha dúvidas em relação vou fazer economia, fazer... Quais eram as tuas dúvidas? Tinha, e isso era muito legal, porque na época eu fiz um intercâmbio, eu estava ainda segundo ano, e do colegial, né? E o Sana existia, começava a crescer, eu sempre fiz muita parte administrativa, mas ainda não tinha uma definição de profissão, né? E não existia ainda essa parte de eventos, não existia especialização, nem muito criação na área. E aí eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia. Nossa. Fui aí pro outro lado do mundo, né? Literalmente. Né? E é uma coisa que eu sempre achei interessante e está mudando agora na graduação brasileira da escola, né, com essa reforma que teve recentemente, que é você escolher objetivamente disciplinas que você tem gosto. Sim. E eu fiz afinidades, e eu fiz um curso básico de economia ainda na escola. E me apaixonei pela área, e eu vi que aquela área poderia me dar uma visão de horizonte, e eu poderia atuar em diversos setores. E me apaixonei, voltei, fiz vestibular para a Universidade Federal do Ceará, passei no curso de economia, com muito orgulho, consegui adaptar tudo, ou dizer quase tudo do que eu aprendi nos meus negócios. Sou economista acho que não me realizaria com nenhuma outra profissão, tanto que continuei essa saga e no aprofundamento dos estudos, porque uma coisa que eu digo é que estudo movimenta e muda as sociedades e muda as pessoas. A gente trata muito com o Japão por motivos óbvios. Hoje o Sana, ele abrange muito da cultura coreana, temos muitas parcerias com os coreanos, abrindo hoje parcerias com os chineses, não só no nível de investimentos no Ceará, mas em parcerias estratégicas. Mas o que eu vejo é que a educação é o que movimentou essas sociedades durante 1.000, 2.000, 3.000 anos.
E eu acho que esse é um dos motivos que a gente proporciona dentro do evento. Não é só o entretenimento, é mostrar que esse entretenimento tem algo por detrás dele que pode virar um empreendedorismo, pode virar um aspecto de educação dentro dessa temática. E isso é algo que é um foco do Sana nos próximos anos. Falando ainda da economia, tem alguma área dentro da economia que você mais se identifica, digamos assim, Igor? Olha, eu fiz meu mestrado, ainda também aqui na Universidade Federal do Ceará, na área de finanças, voltado para a economia de empresas, como as empresas têm que entender que existe, que elas estão dentro de um contexto nacional e internacional. E esse contexto mexe diretamente com os objetivos das empresas, que são ganhar dinheiro, produzir riqueza e distribuir riqueza, aumentar a quantidade de salários, aumentar o estoque de capital da economia e transformar o país em algo mais que tem um maior bem-estar para a sociedade, porque o objetivo geral é isso. O objetivo geral de todas as empresas e todos os estados é aumentar o bem-estar da população, seja pelo aumento do lucro das empresas, que isso aumenta eventualmente o salário das pessoas, aumentar as rendas os dividendos dos empreendedores, e dos estados que conseguem distribuir melhor essa questão da riqueza produzida nacionalmente. Então, me aventurei por essa área, depois comecei a dar aulas para esse setor. Eu acho que, principalmente quem veio da universidade pública, seja na básica, seja subindo na universidade, eu digo até que o pessoal fala, olha, mas aí você trabalha em vários cantos do mundo, vale a pena dar aula? Eu digo, olha, eu não faço isso por dinheiro. Eu acho que é uma maneira de você repassar um conhecimento científico e se eu puder fazer um conhecimento incremental para as pessoas, se o que eu aprendi eu conseguir aumentar a capacidade científica desses alunos e o conhecimento econômico aumentar daqui para frente, eu acho que eu estou dando a minha contribuição para a sociedade, principalmente uma sociedade que investiu em mim, que foi a universidade pública, né? Então, comecei a dar aula e logo depois parti para um entendimento maior da economia, que é a geoeconomia, e aí é interessante porque isso se faz muito com o que eu faço na parte de eventos. Um dos grandes principais trabalhos que eu tenho hoje no Sana é viajar para fazer parcerias com empresas, para fazer parcerias com outros eventos e fazer com que grandes artistas internacionais possam vir para o Sana, empresas internacionais possam investir aqui. E aí essa parte é onde entra a geoeconomia, onde entra o trabalho da política pública e privada dentro dos negócios. Aí, a partir daí, eu tomei uma nova iniciativa de continuar os meus estudos na área de relações internacionais na Universidade de Lisboa, voltado para essa área, como a interação entre as nações e a interação entre os negócios em diversos países do mundo mexem com a economia. E nós vamos falar mais sobre essa tua experiência, né, com as relações internacionais. Mas antes da gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar, e a gente te vê falando com muita propriedade, né, do mundo da economia, mas como é que você avalia o atual cenário, né, da economia brasileira diante de tanta instabilidade que a gente tem vivido, obviamente, em todos os setores nos últimos anos? Olha, existe um campo específico, porque a economia é uma coisa muito ampla. Sem dúvida. Né? Não há gente pode dizer, economia é isso, economia é aquilo. É muito difícil você falar com propriedade ou até com a visão específica. Mas tem um ponto muito importante que é a economia política, que é a economia política internacional, que é como a política influencia a economia e como a economia influencia a política. São fatores que não são capazes de serem separados. Então, por mais que você tenha visto nesses últimos meses, anos, reformas estruturais que o Brasil vem passando, que são necessárias. Eu acho que um dos maiores problemas da economia brasileira é que nós temos baixa produtividade no setor privado e você tem um grande estado no setor público, mas ao mesmo tempo você tem uma indefinição de como resolver problemas. A gente demora demais para... Talvez eu acho que a gente discutiu demais quais são os problemas, mas não conseguimos, como sociedade, eu quando eu digo como sociedade, como representantes do poder público, decidir qual é a melhor maneira de fazer. Seja por questão de legitimidade, eu não estou falando aqui em questão de impeachment presidencial, presidente B, mas há necessidade de terem consensos sobre matérias político-econômicas, sobre quais são os rumos que o Estado vai tomar e quais são as melhores maneiras de serem efetivados e que eles realmente sejam efetivados. O que eu acho que é o maior problema na nossa economia
não é propriamente as estruturas de base. Nós temos inflação controlada, nós temos a possibilidade de crescimento, o estoque das nossas empresas para a produção ainda é baixo, ou seja, há a capacidade delas crescerem ainda mais, mas há a incerteza, né? E essa incerteza política que gera o medo do empresário de continuar investindo, de continuar contratando, né? E eu acho que o maior problema da incerteza é você definir qual é o rumo que o país vai tomar. E seja ele certo ou errado, a gente tem que definir. Nós vamos seguir um modelo nacional desenvolvimentista, que eu acredito que é um ponto errado. A ideia de você criar indústrias de base protegidas pelo Estado já passou. As que nós criamos já foram criadas. Eu acho que o Brasil precisa de um ponto de vista muito mais aberto para a economia. Nós temos capitais fortes dentro. E as pessoas às vezes reclamam, mas as grandes empresas internacionais vão invadir o Brasil, tomar nosso mercado, vamos perder competitividade. Isso eu vejo do ponto de vista disso uma certa falácia. Analisei o grupo capital, o 3G Capital, do Paulo Jorge Lemann. Ele é um grupo nacional, ele é um grupo que investe em grandes empresas, é um grupo que comprou a Budweiser nos Estados Unidos, é um grupo que comprou o Tim Hortons no Canadá. Então, a gente está vendo o contrário, a gente está vendo grandes empresas nacionais comprando empresas internacionais no modelo liberal de economia. Então, eu acho que o Brasil está precisando entender que tem uma força pujante muito maior dentro do que ficar com medo de abrir a economia e se tornar algo menor. Eu digo pelo contrário, a gente precisa de uma visão onde o interesse nacional é defendido pelo mercado, não pelo Estado. Igor Lucena, economista e idealizador do Festival Sana, está conosco hoje aqui no Influenciadores na TVC. A gente volta já, não sai daí.